Paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, que bom estar mais uma vez juntamente com vocês para darmos continuidade, prosseguimento ao nosso projeto de comentário das lições bíblicas da CPAD. Estamos no terceiro trimestre já de 2022 e estamos indo aí com muita alegria, bastante ânimo, sempre em frente. Queremos que você também continue animado, continue conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer ao Senhor. E eu espero poder estar te ajudando nesse processo eterno, que é conhecer o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus Criador de todas as coisas. Meu abraço forte, meu carinho para todos vocês. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. E na lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. Textual: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Jesus quem disse isso no livro de Mateus, capítulo de número 19, versículo 6. A verdade prática, meus irmãos, é a seguinte: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus 19, 1 ao 9. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Tá? Então, nós temos aqui esse diálogo de Jesus com os fariseus, onde eles perguntam para Jesus sobre o divórcio. E Jesus ali fala o que o Pai, o que Deus havia projetado para o homem no início, quando criou todas as coisas. Tá? O que Moisés permitiu na lei, tá? Que os homens dessem carta de desquite, e a ordem de Jesus agora, tá? E o mandamento de Jesus, agora a direção de Jesus, agora também com respeito ao divórcio. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é anulado, é dissolvido, é acabado. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal. Tá? Então, o divórcio é quando ocorre o fim da aliança conjugal. O resultado é a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir aos cônjuges
contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblicas e contemporâneas. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ensina e orienta a respeito do divórcio. Tá? Voltando lá no contexto bíblico, tá? No Velho Testamento, na Antiga Aliança, tá? Então nós temos ali o plano de Deus para a raça humana, era que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, tá? Você vai encontrar ali que o propósito de Deus, quando criou Adão e Eva, era que o casamento fosse monogâmico, que o homem tivesse uma mulher. Deus não criou duas mulheres para Adão, nem dois Adão para Eva, né? Deus criou Adão para Eva e Eva para Adão, tá? Seria um objetivo monogâmico, monogamia, tá? Um homem e uma mulher, e vitalício, tá? E era para todo o sempre. O profeta Malaquias também vai, já mais para frente, ele vai afirmar que Deus odeia o divórcio. Contudo, em certos casos, foi previsto e em outros aparece como uma permissão, tá? Então, em Deuteronômio capítulo 24, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era caso o homem encontrasse alguma coisa feia na mulher, tá? Essa coisa feia aqui, tá? Há muitas contradições, há muitos pontos de vista sobre esta coisa feia aqui, encontrada em uma mulher, dava direito ao homem, tá? De dar carta de desquite para essa mulher, tá? Aqui, essa coisa feia não se refere à prostituição, não se refere aqui ao adultério, pois o adultério era passível, era condenado era condenado à morte, tá? Quem cometesse adultério, tá? O castigo era a morte. Então essa coisa feia aqui, na qual era possível dar uma carta de divórcio para a mulher, tá? Não era o adultério. Fica claro também que após o divórcio, essa mulher que recebia essa carta de desquite, ela poderia casar com outro homem, tá? Sem cometer adultério. Porém, o homem que deu carta de divórcio, ele não poderia casar com essa mulher, poderia casar com outra mulher, tá? Então esse é o contexto do Velho Testamento. Quando Jesus chega, né, quando Jesus se encontra em Israel, era essa a situação, esse era o entendimento, tá? Essa era a cultura, essa era a vivência, ok? A Declaração de Fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério, tá? Então, nós cremos, né, que quando uma pessoa é traída, tá, ela tem o direito de casar de volta, tá? Com base bíblica aqui na própria afirmação de Jesus Cristo. Nesse contexto das cartas, no contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda, tá? Então, no contexto do Novo Testamento, o casamento é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos. Quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não, no caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie, tá? Então esse é o conselho de Paulo nas suas cartas paulinas para que dois crentes, quando se separassem, era para não casar de novo, ou voltassem, né, para o seu primeiro esposo e para a sua primeira esposa.
No caso de casamentos mistos, né, que era o casamento de um cristão com um não cristão, tá? Paulo diz que o cônjuge descrente, se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, essa não estaria sujeita à servidão. Tá? Aqui há contrariedades, aqui há várias interpretações aqui. Tá? Uns dizem que não era para ela casar mais, outros dizem que ela estaria livre para casar novamente. Nosso entendimento é seguido pelas declarações de fé das Assembleias de Deus, tá? Que somente no caso do abandono partir do cônjuge não descrente, tá? Se uma pessoa da nossa igreja, das Assembleias de Deus, se ela está casada com uma pessoa que não seja crente, né, e essa pessoa queira ir embora, ela teria, né, na nossa concepção, o direito de casar de volta. Porém, se ela abandona o descrente, não é recomendável, tá? Esse casamento, esse novo casamento. No tópico 2, a sutileza da normalização do divórcio. Tá? Então a gente viu aí as possibilidades de um divórcio no Velho Testamento, no contexto bíblico, tá? E a possibilidade de um divórcio hoje, nos dias, né, nos dias atuais, né, nos dias em que nós vivemos. Tá? Então, o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Tá? Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. Podemos dizer que, né, as pessoas, se quiserem se divorciar sem nenhum motivo, elas podem. Tá? A partir da Constituição de 88, passou-se a permitir divorciar-se e casar-se quantas vezes fosse preciso, quantas vezes as pessoas quiserem, tá? Com base na nossa lei, na nossa Constituição brasileira. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar de novo. Tá? E essa facilidade é que faz com que muitas pessoas não invistam em permanecer casadas. Tá? Acabam se separando, às vezes, por motivos fúteis. O divórcio, no seu aspecto moral, além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber do seu aspecto moral. Por exemplo, para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. Tá? Então, para o cristão, não. Para o cristão, a maioria das pessoas hoje no mundo, né, no Brasil principalmente, se separam por motivos que não são bíblicos. Tá? Por motivos que não são bíblicos. E esses motivos, eles não são aceitáveis para um cristão, tá? Nós temos que crer na palavra de Deus. A palavra de Deus abre a exceção ali e permite, né, em caso de traição, em caso de adultério, né, ela permite nós até casarmos de novo, tá? E, porém, né, a infinidade de motivos hoje pelos quais as pessoas se separam não são justificáveis. Tá? E a Bíblia, ela não aprova, tá? Não é moralmente aceitável, né, com base na palavra de Deus. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define seu aspecto moral. Tá? Para as Escrituras é imoral. Tá? É imoral, tá? Deus não se agrada, tá, do divórcio. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso não são práticas são práticas normais no mundo e que contam com o apoio legal do Estado. Contudo, isso é imoral para o cristão. O crente não pode fazer isso. No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio, tá? Principalmente no caso de pastores aqui. Além do aspecto legal, precisamos levar em conta o aspecto moral, tá?
Precisamos levar em aspecto moral, tá? E moralmente, tá? Então, é imoral, né? Essa separação por motivos banais dos cristãos, tá? Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer à palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Então, por que Deus proíbe o divórcio? Tá? Porque casar de novo não é a solução. Tá? O ser humano está na Terra para ser feliz. E Deus falou, olha, vocês vão ser felizes com um casamento. Entendeu? A felicidade não está no casamento. A felicidade está em nós casarmos com alguém, mas com Deus. Tá? Se a gente não tiver a comunhão com Deus, o casamento, a probabilidade dele não dar certo é muito grande, principalmente nos dias atuais. Entendeu? Então nós estamos querendo chegar à felicidade pelos nossos próprios meios, apartados do Senhor. Depois que a gente bagunça toda a nossa vida, nós queremos daí que Deus nos justifique, que Deus nos aceite, que Deus nos receba com todos os nossos problemas. A gente bagunça tudo e daí a gente quer apresentar para Deus a nossa vida bagunçada e não quer se adequar daí ao que Deus quer. A gente quer que Deus simplesmente nos aceite, entendeu? Do jeito que a gente quer, tá? Então qual que é a ordem de Deus? Olha, case na minha direção, case e viva a minha palavra, que você não vai ser preciso se separar, tá? Você não vai ser preciso se separar, tá? Por quê? Porque eu quero que você seja feliz, eu quero que você tenha uma vida abençoada na terra. E se você se separar, não quer dizer que eu não vá te receber, não quer dizer que você está condenado, até caso você case, não quer dizer que você estará perdido. Eu só quero te dizer que o meu projeto de vida plena para você vai estar comprometido. Tá? O meu projeto de vida plena na Terra vai estar comprometido. Vai ser impossível você ser feliz plenamente, tá? Numa segunda união, no meu plano para você. Eu perdoo o teu pecado, eu perdoo a tua falha, tá? Eu perdoo você, mas esse pecado vai ter consequências, entendeu? Vai ter uma série de consequências, um divórcio, por motivo que não seja o bíblico, vai ter uma série, e eu queria que você não tivesse essa consequência. Essa é a vontade de Deus. O divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. O divorciado é uma pessoa e como tal deve ser vista. Tá? Uma pessoa que se divorciou é uma pessoa, tá? É um filho de Deus, é uma filha de Deus, tá? Mesmo que tenha acontecido você, continua sendo filho de Deus e filha de Deus. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é, entendeu? Deus não quer que a gente se divorcie, não é porque a gente vai para o inferno, mas é porque a gente vai sofrer. E muitas vezes a nossa vida terrena, ela se transforma num inferninho até, entendeu? Então Deus não queria isso, entendeu? Mas Deus, ainda a sua misericórdia, a sua graça, Ele nos perdoa, tá? E ele nos cura, e Ele nos restaura, entendeu? Mas isso é dolorido, tá? Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. É um dos traumas mais terríveis, né? É um trauma da separação, que afeta o homem, mesmo quem sai, quem traiu, né? Vai sofrer, quem ficou vai sofrer, os filhos vão sofrer, tá? Era um corpo que rasgou-se e se tornou em dois. Eram dois que se tornou um,
e agora é rasgado, como se rasgasse de novo. Dói, vai doer. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. Tá? A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Tá? Então, e às vezes a vergonha leva as pessoas, o medo da rejeição leva as pessoas a se trancarem, a não procurarem seu pastor, a não procurar um tratamento psicológico, tá? E é preciso, tá? Você é ser humano, nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis, tá? A gente precisa reconhecer que às vezes a gente precisa de ajuda psicológica, aconselhamento pastoral, precisa muito, tá? Porque nessas horas que nós estamos fracos, entendeu? É que o diabo vai se aproveitar, ele vai tentar fazer de tudo para te destruir de uma vez por todas. É uma hora que você vai estar frágil, tá? E você precisa aí de ajuda, tá? Deus possa te dar aí pessoas que estejam do teu lado para te ajudar, caso você tenha passado por esse processo traumático que é o processo de uma separação, de um divórcio, tá? Que Deus possa ter alguém aí do seu lado, pastor, um conselheiro, que você possa, tá? Procurar ajuda e ter ajuda para você se fortalecer, tá? E se reerguer o mais rápido possível, tá? Em nome de Jesus. O divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e às vezes, e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas, tá? Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus, tá? Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se oriente por sua palavra. Então, meus queridos irmãos, essa aula ela é para aqueles que estão casados, que nunca se divorciaram. Não se divorcie, tá? Você em Deus pode curar o seu casamento, pior situação que ele esteja, tá? Vale a pena você investir em curar o seu casamento, em salvar o seu casamento. Evite, tá? Com todas as tuas forças, tá? Não entrar em um divórcio, tá? Agora, se você entrou, se você já foi, entendeu? Você precisa buscar a presença de Deus, sabia? Que isso é um pecado, tá? É um pecado, tá? Foi quebrada uma aliança, tá? E você vai encontrar paz, né? Mesmo que seja você não tenha sido culpado, né? Mesmo, ou às vezes foi por motivo banal, alguma coisa, entendeu? Você tem que ver que isso é pecado, e a Bíblia fala assim, que é para a gente se converter. Arrependei-vos e convertei-vos, tá? O que acontece? Tem pessoas se separando, né? E como coisa normal. Isso não é normal, entendeu? Isso não é normal. É um pecado que precisa de arrependimento, entendeu? Você só vai viver o bom, o agradável, o perfeito de Deus se você se arrepender. Quando eu me arrependo, né, eu reconheço Deus, eu falhei, o meu casamento não deu certo, eu errei, não foi nem o meu cônjuge, mas eu falhei, entendeu? Eu errei, eu falhei, trouxe consequências, Deus. Eu jurei na tua presença, fiz um juramento na tua presença, fiz um juramento na presença de várias testemunhas, né? E eu não fui fiel,
né? E eu não fui fiel. Então, quando eu realmente me arrependo, quando eu realmente, né, me arrependo, né, não saio de um casamento alegre, feliz e, não, eu já caso de novo e vida que segue, entendeu? Quando eu verdadeiramente me arrependo, eu não me enquadro naquele hall de pessoas, tá, que um dia vão chegar no céu e falar, não, aqui não entra adúlteros. Tá? Então, uma coisa é a gente ter adulterado no nosso casamento, entendeu? Agora, Deus perdoa, entendeu? Agora, você tem que viver como alguém que foi perdoado, como alguém que foi redimido, como alguém que foi lavado, como alguém que realmente foi perdoado, né? Agora, tem pessoas que casaram uma vez, né? Entraram no outro já, estão se separando, entendeu? Porque não tem um compromisso, não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso, né, com a verdade, não tem compromisso, está levando as coisas, né, à brincadeira e só pensam nas coisas carnais dessa vida aqui, tá? Só ela é governada pela carne, tá? Ela é governada pelos prazeres carnais. Então, e você só vai se convencer disso, saber se você vive ou não para isso, tá? Com comunhão com a palavra de Deus. Você vai encontrar um monte de pessoas para bater nas tuas costas e dizer que Deus te perdoa, que Deus te ama, entendeu? Agora você vai ter que ouvir Deus falar, tá? Você tem que ouvir Deus falar. E como que você vai fazer isso? Quando você ir para a palavra dele, para a presença dele e receber dele que ele te perdoou, tá? Que ele é quem te perdoou. Não foi o pastor que te perdoou, mas Deus, né, te perdoou, e você vai viver em paz, sem medo, sem temor, tá? Sem medo, sem temor. Você vai realmente encontrar a paz, mesmo num outro casamento, tá? Porque Deus é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades, perdoa todos os nossos erros, desde que a gente verdadeiramente se arrependa, desde que a gente verdadeiramente se converta e se arrependa. Não há pecado que Deus não possa nos perdoar, até um divórcio, até um adultério, até mesmo, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não há pecado que Deus não possa perdoar-nos, desde que a gente se arrependa de verdade e viva como verdadeiros arrependidos dos erros que a gente já cometeu, tá? O bom é não cometer, mas se você cometeu, Deus nos perdoa, tá? E o perdão de Deus às vezes, né, não nos livra das consequências, tá? Você daí, né, pagar a pensão, você cuidar dos teus filhos, você não deixar abandonar os teus filhos, não deixar ele em outro lugar, você ir trabalhar para sustentar a sua ex-esposa, a sua esposa agora. Isso é consequências, entendeu? Das quais o perdão de Deus não nos livra, tá? Então a gente tem que calcular todos os gastos, né, dos nossos empreendimentos, tá? Para depois a gente ser homem, ser mulher e honrá-los. Louvado seja o nome de Jesus. Tá? Para concluir, vimos nesta lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio como normal. Essa é uma postura perigosa, tá? Arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino, tá? Então, o meu conselho para você é: não se separe, invista no teu casamento, tá? Mas se você se separou, tá? Busque o perdão de Deus, tá? Busque, se converta e busque o perdão de Deus, tá? Para que você receba o perdão, a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Deus abençoe, meu abraço, meu carinho para todos os meus irmãos. Comente lá, irmãos, comente aí, né? Dê um like lá para nós, compartilhe esta aula, tá? Em nome de Jesus Cristo.
nós te pedimos. Oremos. Amado e querido Deus, em nome do teu Filho, te louvamos pelo privilégio de podermos estar, Senhor, comentando mais esta lição sobre a questão do divórcio. A tua vontade é que não nos divorciemos jamais, mas o Senhor é um Deus misericordioso que perdoa as nossas iniquidades quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos, e que o Senhor possa ter misericórdia tanto daqueles que estão casados, estão com dificuldade, que o Senhor dê graça, que o Senhor ajude, que o Senhor dê uma luz para que possamos, para que cada crente, para que cada irmão possa administrar bem o seu casamento, sair das dificuldades, e peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre aqueles que já se divorciaram, Senhor, e hoje talvez estejam com problemas, estejam com problema psicológico, problema sentimental, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha dar uma direção, que o Senhor venha dar graça, que eles possam, Senhor, buscar na Tua palavra o seu consolo, a sua direção, a sua graça, o seu poder, Pai, porque eu sei que o Teu reino de vida, de paz, é para nós, Senhor, é para nós hoje, e se nós entendermos o Teu Evangelho, andarmos na Tua palavra, Senhor, tudo é possível